Querido irmão, querida irmã, neste domingo, enquanto grande parte do mundo celebra o 20º domingo do tempo comum, aqui no Brasil nós celebramos uma solenidade muito bonita. Na verdade, ela é no dia 15 de agosto. Nesse dia é celebrada em outros lugares. Mas aqui, para facilitar a presença do povo na igreja, é transferida para o domingo seguinte. Celebramos hoje a solenidade da Assunção de Maria. Uma verdade de fé bonita, a última sobre Maria proclamada pela Igreja no ano 1950. Essa verdade de fé nos conta que Maria de Nazaré, mãe de Jesus Cristo, ao final da sua trajetória terrena, foi levada ao céu de corpo e alma, onde participa da glória do paraíso e nos espera como nossa intercessora e como mãe espiritual de toda a humanidade. No Antigo Testamento, nós temos uma figura muito importante, que é aquela da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era composta por 3 elementos de importância extraordinária para o povo de Deus. O mais importante eram as 2 tábuas de pedra onde estavam escritos os 10 mandamentos, as tábuas da lei, a lei que brotou do coração de Deus e foi comunicada à humanidade. Aquela lei que exprimia o desejo e o desígnio de Deus sobre a humanidade. Além disso, a arca ainda carregava um vaso de ouro com o maná, sinal da providência, do sustento de Deus, dia após dia, quanto ao seu povo tão amado, tão querido por Deus. O terceiro elemento era o cajado de Arão, que simbolizava o agrado de Deus ao escolher, ao chamar para uma missão, de modo especial, naquele caso, a missão do sacerdócio, do cuidado aberto e generoso, em nome de Deus, ao povo de Deus. Falo da Arca da Aliança e a leitura sugerida para a vigília da Assunção de Maria, porque essa realidade que existia no Antigo Testamento, que era muito cara ao povo de Deus, trazia um aspecto curioso. Cada vez que o povo ia batalhar, ia guerrear, a arca era colocada num lugar central e era levantada. E dali vinha a força do povo de Deus nas batalhas contra seus inimigos. Qual é a definitiva arca da aliança da humanidade? Maria. Maria traz em si mesma, no seu ventre, não tábuas onde a lei está escrita, mas a própria lei, a própria palavra de Deus encarnada, que é Jesus Cristo. Maria traz em si o maná definitivo da humanidade, o pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo, que alimenta a humanidade. Traz também aquele cajado, que é a imagem do pastoreio, o pastoreio universal e definitivo de Cristo, que é o bom pastor da humanidade, que conhece todas e cada uma de suas ovelhas e ama individualmente, com amor imenso, cada uma delas, eu e você incluídos. Quem é Maria e por que ela é tão importante? Maria era uma jovem, cheia de sonhos, de projetos, apaixonada, pensando naquilo que as moças do seu tempo, também do tempo de hoje, pensavam: viver o seu grande amor, ter uma bela casa, os filhos, edificar um lar, prestar culto ao seu Deus. Vinha da tradição judaica, era uma mulher de fé, uma jovem de fé. Só que Deus atravessa esses planos. O anjo Gabriel vai até Maria e anuncia o convite de Deus para essa grande aventura, que significaria rasgar os planos de Maria. Significaria abrir mão da segurança, do conforto, da estabilidade e se colocar num projeto arriscado e ambicioso de Deus, de salvação de toda a humanidade. Maria não pestanejou, deu o seu sim.
um sim aberto, total, completo. E por isso Maria é modelo do começo ao fim da sua vida. Nesse sim dado a Deus por meio do anjo, nós encontramos nela o modelo de prontidão. Se Deus chama, estou pronta. Quando, como, no lugar que Ele quiser. Estou pronta. Faça-se assim como Deus quer. Modelo de prontidão. Modelo também de generosidade. Abrir mão dos próprios sonhos, dos próprios projetos, da própria estabilidade, para dedicar-se generosamente ao projeto de Deus. É a mulher da disponibilidade. Se faz disponível, se faz também dócil, a mulher da docilidade à vontade de Deus. A mulher da abertura, da confiança. Também uma mulher simples e humilde. Na sua simplicidade, na sua humildade, Deus faz nascer a rainha da história, porque mãe do rei, porque aquela que foi chamada pelo Senhor a liderar o exército dos anjos em nome do amor, na grande batalha contra o mal, os males que assolam a humanidade. E Maria é a mulher da fidelidade. Permaneceu fiel até o fim. A vida de Maria não foi nada fácil. Uma gestação não planejada. Imagina explicar que quem a havia concebido era o Espírito Santo. Depois, ter o seu filho num lugar absolutamente inadequado. Fugir para um país distante no meio da noite, comer uma comida que não era sua, viver numa cultura que não era a sua, falar um idioma que não era o seu. Depois, voltar para a sua nação, mas num outro extremo, porque não era possível voltar para casa pela perseguição. Depois todo o desafio da sua virgindade perpétua, depois o seu filho, que empreende uma missão pública intensa ao longo de 3 anos, é rejeitado, perseguido, ao final é torturado e morto. E Maria testemunha a dolorosa paixão de seu filho. Depois precisa ir viver com um filho que não era seu, numa missão que não era sua. Mas ela assumiu tudo com abertura e generosidade diante de Deus. Por essa sua capacidade de ter sido fiel e de não ter pecado, mesmo sendo livre para pecar, Maria, na conclusão da sua vida terrena, é levada ao paraíso, levada à presença de Deus, de seu Filho, em corpo e alma. É a humanidade que penetra no céu. Indo para lá, da forma como foi, Maria se torna porta do céu. É um dos tantos títulos que nós damos a ela. Porta do céu. A sua humanidade, simples, humilde, generosa, fiel, perseverante, confiante, abre para nós a possibilidade de olhar para Ele, o único verdadeiro Rei da história, Jesus Cristo, o único de quem brota a bênção, o único que realiza o milagre. Maria é a porta que nos leva para o Rei. Hoje, nós temos a cena evangélica da visita de Maria a Isabel. E ali as manifestações são extraordinárias. Nós temos essa criança que no ventre da sua mãe pula de alegria pela presença do Senhor que chega carregado pelo primeiro sacrário da história, o ventre de Maria. E ali Isabel manifesta a maternidade divina de Maria, a mãe do meu Senhor. A mãe do meu Senhor. Depois Maria entoa um dos hinos mais extraordinários da Bíblia, ao qual nós precisamos voltar sempre, o Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Hoje quero destacar apenas alguns pontos, o tempo não nos permite ir mais longe. Quero destacar a parte social, por assim dizer, do Magnificat. Maria diz: Deus dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes.
encheu de bens os famintos e mandou embora os ricos com as mãos vazias. Socorreu Israel e lembrou da sua misericórdia. Querido irmão, querida irmã, Maria nos mostra a grande contradição de Deus no modo de falar. Em que sentido? Deus é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o poderoso Senhor de todos os exércitos. Mas é na simplicidade de uma jovem de 15 anos, profundamente envolvida na fé e de uma simplicidade imensa. Nela ele faz sua casa. Maria foi a primeira casa de Deus na terra, do Deus encarnado, do amor encarnado na história. Nessa mulher discreta, dos bastidores, como vimos nas bodas de Caná, na sua postura humilde no seu escondimento, Deus encontra a rainha da história, depois coroada como rainha do céu e da terra, rainha dos anjos, uma rainha lutadora, guerreira, que põe todo o exército angelical que pertence originalmente a Deus para defender os seus filhos e filhas adotivos pela adoção que Jesus faz no alto da cruz. A Assunção de Maria nos convida a seguir o seu modelo de generosidade, prontidão e abertura. Nos convida a seguir o seu exemplo de mergulhar inteiramente na aventura do convite de Deus a gerar a presença de Deus no mundo e a se alimentar dessa presença. Porque Maria foi mãe, mas foi também discípula, foi também seguidora, foi também ouvinte e praticante das palavras do Filho e Mestre. E hoje Maria continua do céu, assunta e rainha, a nos convidar a fazer tudo o que Jesus disser. É colocando em prática a palavra de Jesus que nós transformaremos este mundo e chegaremos ao céu, onde Maria está à porta para nos encaminhar, como sempre foi, a Jesus Cristo. Que Maria Assunta ao céu nos ajude na missão de construir o céu aqui e depois de penetrar no céu por toda a eternidade. Bom domingo e boa semana.